nossos ouvidos abertos, ó Pai, com os corações quebrantados diante de Ti. Pedimos a Ti, ó Deus, continua a falar com a Tua igreja. Usa, Senhor, o Teu servo. Dê-lhe, ó Deus, agilidade de raciocínio, ó Deus, intrepidez na Tua palavra, da parte do Teu Espírito Santo. Assim nós te clamamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres nesta noite, felizes por mais uma vez estarmos na presença do Senhor, nesta noite memorável, nesta noite onde o Senhor já está entre nós. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo, na epístola do apóstolo Paulo, direcionada à igreja de Roma. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos ler nesta noite o capítulo de número 1 e os versículos 14 ao versículo de número 17 para a nossa meditação na noite de hoje. Glória a Deus. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós temos lido nesta noite é um texto central que Deus usou como base para despertar um dos maiores avivamentos, para despertar um dos maiores movimentos religiosos que se deu no século XVI. Movimento este que, após ter ocorrido o movimento narrado no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando se deu a descida do Espírito Santo, nos diz a história que naquela época os apóstolos, eles saem pelas cidades anunciando o Evangelho, eles saem pelas cidades desbravando barreiras geográficas, desbravando barreiras étnicas, desbravando várias barreiras que porventura se levantassem contra a divulgação do Evangelho. E nos diz a história que até o ano de número 64 depois de Cristo, por mais que a igreja estava vivenciando o seu crescimento, em todo o tempo da história, a igreja sofreu perseguição. Do início da igreja até o ano 64, a história vai nos narrar que a igreja, ela sofre a perseguição oriunda, vinda por parte dos judeus, por um certo ciúmes, por uma certa ideologia que batia ao coração dos judeus. Mas do ano 64 em diante, até o ano de número 313, nos diz a história que muda agora o contexto da perseguição da igreja. Quem assume agora a perseguição da igreja que estava na terra, passa a ser então do Império Romano. Os imperadores que então estavam à frente de Roma, passam a perseguir a igreja, conduzindo os cristãos à arena, conduzindo os cristãos aos anfiteatros, com a pretensão de, através do sofrimento dos cristãos, se divertirem diante daquele acontecimento. Os cristãos reuniam-se dentro das catacumbas em Roma, para lá poderem adorar o nome do Senhor,
pois tal era a perseguição que estava instalada do Império Romano. Mas no ano 313 depois de Cristo, a história vai nos dizer que assume agora o reinado ou o Império de Roma um imperador chamado Constantino, que ao ver que os cristãos, quanto mais morriam, quanto mais serviam de sacrifício diante daqueles que se reuniam nos anfiteatros, diante daqueles que se reuniam diante das arenas, ele percebe que quanto mais eles morriam, maior era o número de cristãos que se levantavam na terra. Em todo o tempo a igreja sofreu, em todo o tempo a igreja passou por perseguição, mas quando você olha então, a partir do ano 313 depois de Cristo, Constantino ele decreta que a partir desta época, a partir desta data, o cristianismo que até então era algo de perseguição, o cristianismo que até então servia como provocação aos olhos do Império Romano, passa então agora e se torna a religião oficial do governo, a religião oficial do Império de Roma. E com isto nós vamos observar que eles passam então a gozar de certas benécias, eles passam a gozar de certos benefícios, pois não era necessário mais reunirem-se de forma escondida, não era mais necessário reunir-se a oculta, às escuras, pois a religião havia se tornado algo permitido, algo livre. A pregação do Evangelho era algo que era permitido para todos ouvirem, pois tratava-se da religião oficial do Império Romano. Mas como nós sabemos que toda a liberdade, quando não é bem aproveitada, surgem os malefícios, surgem os problemas, e assim se deu com a história da igreja. Nos diz a história que com o passar dos anos, com esta liberdade que a eles foi outorgada, a igreja toma agora um rumo diferente. A igreja deixa de lado agora aqueles ensinamentos que haviam sido instituídas pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja deixa de lado aquela primeira igreja da era apostólica e passam a distanciar-se da presença do Senhor, passam agora a se distanciar dos oráculos divinos, passam agora a se esquecerem de tudo quanto até então haviam aprendido, distanciaram-se das palavras, pois a única porta em que a igreja tinha naquela época, o único meio de você entrar ou agregar-se à igreja era por intermédio da conversão. Mas como agora havia se tornado a religião do Estado, a religião do império, deixou-se de ser por intermédio da conversão e passou a ser por intermédio da conveniência. As pessoas iam à igreja porque era conveniente. O imperador, ele também é cristão, todo o Império Romano agora é cristão. Então percebam que no discorrer da história, a igreja perdeu a sua forma, a igreja perdeu as suas características, a igreja perdeu a forma que ela tinha no início da sua criação. Só que como nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que trabalha na história, que o nosso Deus é um Deus que age, é um Deus que sempre vem intervendo no seio da história, assim foi a operação do nosso Deus. Quando nós olhamos então para a história, adentra-se agora o período chamado de Idade Média, o período onde entra-se aquilo que é reconhecido como a Era Negra, como a Idade Negra, o tempo negro da igreja, pois a igreja estava vivendo um colapso, a igreja estava se distanciando, a igreja estava vivendo a pior fase desde o início da sua criação. Mas note que eu já lhes falei nesta noite, que o nosso Deus sempre trabalha na história, e neste interim, a Bíblia
vai nos dizer, melhor dizendo, a história vai nos dizer, que surgem homens, surgem vultos que marcaram a sua história, como já foi mencionado aqui nesta noite, homens que marcaram o seu período, que marcaram o seu tempo, homens como Wycliffe, homens como Hus, homens como Jerônimo Savonarola, homens que marcaram a sua época, porém, Deus já estava trabalhando na história. Note então, que no decorrer do tempo, surge ao término do 15º século, ou ao término do século de número 15, a entrada do século de número 16, um movimento chamado de renascentismo, surge na época na Itália, este movimento aonde os homens, aonde as pessoas, começam agora a se voltar para a cultura, começam agora a se voltarem para as artes, pois até então, tudo isso estava nas mãos da igreja romana, tudo isso estava nas mãos da igreja católica, ninguém tinha acesso, ninguém podia se expressar, ninguém podia falar acerca da cultura, pois quem era detentora era somente a igreja romana. Então percebam que o nosso Deus veio despertando então na história, veio despertando então lá no país da Itália, o movimento do renascentismo, aonde as pessoas começam a se despertar, aonde as pessoas começam agora a expressarem as suas ideias, aonde as pessoas começam agora a falarem das suas convicções. Mas neste inteirinho, a história vai nos dizer que no ano de 1450 é criada no país da Alemanha a primeira gráfica, ou seja, a primeira gráfica que passa ali a imprimir a primeira obra que fora imprimida por eles, foi justamente a Bíblia Sagrada. Então percebam que em todo o tempo, por mais que surgiram levantes, que por mais que surgiram perseguições contra a igreja, Deus sempre esteve trabalhando no discorrer da história. Mas no ano de 1517, nós já ouvimos aqui nesta noite ser mencionada Martinho Lutero. Ele escreve agora as suas 95 teses e apregou ou prega às portas da igreja do castelo de Wittenberg. Estas 95 teses vinham alistadas, vinham trazendo tudo aquilo que Lutero havia aprendido na Bíblia Sagrada. A história vai nos dizer que naquela época Roma vivia das vendas das indulgências, Roma vivia através das vendas das relíquias religiosas, Roma vivia através de coisas que eram angariadas por intermédio da imposição. Nada era voluntário, mas sim tudo tinha um fim de angariar para si meios para que a Basílica de São Pedro fosse edificada. E o contexto histórico vai nos dizer que nesta época o Papa Leão X, ele envia para a Alemanha um homem chamado de Tetzel. Ele chega à Alemanha e passa agora a vender as indulgências. O sermão que era pregado por Tetzel, pasmem os senhores e as senhoras nesta noite, era o seguinte: cada moeda que toca ao fundo dos cofres da igreja é uma alma que é retirada do purgatório. Este era o sermão que era pregado por Tetzel. Então percebam os senhores que a Bíblia vai nos dizer, ou a história também vai nos dizer, que em todo o tempo a igreja foi perseguida, mas que em nenhum momento Deus a desamparou. Então nesta noite eu chamo a sua atenção que para este detalhe, nós estamos aqui hoje como igreja do Senhor, e o Senhor, Ele jamais nos desamparará. E nesta noite, como já foi lido aqui, e como já foi mencionado pelo nosso pastor, após Lutero ter apregoado as suas 95 teses, diz-nos a história que os reformadores, então, eles criam agora aquilo que é chamada de regra de fé. Esta regra de fé era constituída
constituída de 5 temas, era constituída de 5 pilares, conhecidas como os 5 solas da reforma. E nesta noite, diante deste texto que nós lemos, eu quero vos falar sobre os 5 solas da reforma. E qual é o primeiro sola da reforma? É o chamado de sola escritura, ou somente a escritura é a nossa regra de fé. A Bíblia vai nos dizer na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículos 16 e 17, desta forma: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pois naquela época os pilares da Igreja Católica eram 3. Os pilares da Igreja Católica, ou eles baseavam em 3 pilares. Qual eram eles? Primeiro pilar da Igreja Católica era o papado. Segundo pilar da Igreja Católica eram as tradições da igreja. O terceiro pilar da Igreja Católica era a Bíblia Sagrada. Dentro de uma colocação, ou dentro de uma escala, a Bíblia Sagrada estava em terceiro plano, ou seja, eles colocavam ao pé de igualdade o papado, as tradições da igreja e a palavra de Deus. É neste contexto que surge então o conhecido sola escritura, pois os reformadores acreditavam que a única regra de fé, ou o único pilar da igreja era somente a palavra de Deus, a palavra que nos dá vida eterna, a palavra que nos conduz aos céus, a palavra que nos traz arrependimento, a palavra que estamos ouvindo aqui nesta noite, a palavra que nos afirma que brevemente Jesus Cristo voltará, a palavra que nos afirma que um dia estaremos para sempre com Ele, dizendo que Ele é santo, e o adorando eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles não ficam apenas neste pilar, eles continuam seguindo no segundo pilar da reforma protestante. E qual é este? O segundo pilar da reforma protestante é aquilo que é chamado de sola fide, ou somente a fé. O contexto deles naquela época era o seguinte: para que eu venha ter a minha salvação, ou para que eu venha ter o perdão dos meus pecados, a partir do momento em que eu comprar a indulgência oferecida pela igreja, eu tenho o perdão dos meus pecados. Por mais que eu ainda não pequei, ou por mais que eu ainda fosse pecar, eu já poderia adquirir para mim o perdão dos meus pecados, pois este era aquilo que era anunciado, isto era aquilo que era pregado pela igreja do contexto aonde surge a reforma protestante. Então os reformistas, eles tomam agora e citam esta segunda base, ou este segundo sola, dizendo que é somente pela fé. O apóstolo Paulo, ele vem escrevendo a sua epístola à igreja que estava em Éfeso, no capítulo de número 2, dos versículos 8 ao versículo de número 9, da seguinte forma: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie nela. Percebam que Paulo é bem categórico, Paulo é bem claro na sua palavra, dizendo que é somente pela fé é que nós poderemos um dia alcançar a nossa salvação. Não é por meios de obras, não é por meios de trabalhos humanos, não é por meios de méritos nossos, não, mas é somente pela fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Você é grato a este sacrifício? Você nesta noite pode expressar a Ele a fé que o motiva, a fé que motiva a sua vida? Se você pode fazer isso, então levante a mão junto comigo, e se você puder por um momento, enalteça o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Os reformistas, eles continuam agora seguindo
para a sua terceira regra de fé, aquilo que é chamado de sola gratia, ou somente a graça, o favor imerecido de Deus, poderia nos alcançar e nos salvar de uma condenação eterna. Não pense os senhores que estão aqui nesta noite, que o fato de estarmos aqui é porque éramos merecedores. Não pensem as senhoras que estão aqui nesta noite, que o fato de você estar aqui não é meramente porque você merecia, não, mas o fato de você estar aqui nesta noite é porque um dia a graça do Deus eterno te alcançou e permitiu que hoje você estivesse aqui para dizer que somente Ele é o Senhor da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, no Salmo de número 49, e nos versos 6 ao verso de número 8, ele vem dizendo da seguinte forma: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes que isto acontecesse. Ou seja, o fato de nós estarmos aqui nesta noite é porque a graça de Deus nos resgatou. O fato de nós estarmos aqui nesta noite é porque o terceiro pilar da reforma protestante nos alcançou, e pela graça nós somos salvos. Você é grato por esta graça? Quantos então pode adorá-lo? Louvado seja o nome do Senhor. Mas os reformistas, eles continuam agora seguindo para o seu quarto pilar. E que pilar é este? É aquele que é chamado de solas Christus, ou somente Cristo é o Senhor. Somente Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Somente Jesus Cristo pode nos conceder tão grande salvação. Somente Jesus Cristo pode nos proporcionar a alegria da salvação. Somente Jesus Cristo pode nos dar direito à vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja daquela época, a igreja romana, estava tão distante da presença de Deus, que eles começam então a apregoar que haviam outros caminhos que também conduziam à salvação. Eles começam agora a apregoar através de Constantino, que através das imagens ou através de outros caminhos também chegariam a tão grande salvação. E é justamente diante disto, diante deste ensinamento tão errôneo praticado por esta igreja, é que levanta, é que surge agora o quarto pilar da reforma, aquele que nós chamamos de solas Christus, ou somente Jesus Cristo pode nos dar a vida eterna. Somente Jesus Cristo pode nos conduzir aos céus. Somente Jesus Cristo é aquele que nos dá vida, é vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não obstante, diante de tudo isto, eles terem apresentado a quarta sola, eles seguem então para aquela que haveria de ser o último pilar da reforma protestante. E qual era este? Qual era este pilar que eles tomaram como base? É aquilo que é chamado de sola Deo Gloria. Ou seja, toda honra e toda glória é somente a Deus. Toda honra e toda glória não deveria ser atribuída a mais ninguém, somente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para você saber, Ele está aqui entre nós nesta noite. E se você tem honra, se você tem glória e pode fazê-lo, levante as suas mãos e adore a Ele por um momento. Sabe por quê? Porque hoje é noite de festa. Nós estamos comemorando os 500 anos da reforma, daquela que haveria de mudar por completo o desfecho da igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Aramanda Suriandesia. Adore por um momento. Feche os seus olhos e adore. Momento de adoração a Ele. Tire este momento para você adorá-lo. Tire este momento para dizer que Ele é santo. Atribua ou entregue a Ele toda a sua adoração nesta hora. Sabe por quê? Ele está trabalhando em favor da sua vida. Louvado seja Deus. Adore a Ele. Adore a Ele. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dê aleluia. Mas adore a Ele nesta noite. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo a epístola aos Romanos, no capítulo de número 11, é no versículo de número 36, da seguinte forma: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Toda a glória deve ser direcionada apenas ao único Deus e ao único que nos propôs tão grande salvação. Louvado seja Deus. Ele está entre nós. Aleluia. Oh glória. Oh, aleluia! Diante destes 5 pilares da reforma protestante, é que a nossa regra de fé está embasada. A nossa regra, ela foi embasada nestes 5 pilares. Mas nós lemos aqui nesta noite uma explicação feita pelo apóstolo Paulo no capítulo 1, é dos versículos 14 ao versículo de número 17. E diante disto, após tomarmos conhecimento de quais são os 5 pilares da reforma protestante, este texto que nós lemos foi aquele que deflagrou aquilo que haveria de chamar de a grande reforma. Mas quando você perscruta ou olha para este texto, você vai ver que Paulo, ele de forma indireta, ele já traz descrito nestes 4 versículos que nós lemos, estes 5 pilares que foram mencionados. E Paulo, ele traz aqui algumas observações. E quais são elas? Primeira observação, ou Paulo, ele apresenta aqui alguns compromissos. E quais são eles? O primeiro compromisso do apóstolo Paulo está registrado no versículo 14. Paulo vem dizendo assim: e eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Perceba que Paulo, ele toma para si um compromisso. E que compromisso é esse? É que eu sou um devedor. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? Que o fato destes 5, ou melhor, Paulo estava a dizer que o fato de ele estar escrevendo a igreja de Roma é que ele se considerava devedor a todos os homens, a saber, de anunciar o evangelho do Senhor. Paulo estava querendo dizer que a palavra não era unicamente para ele, mas que ele tinha por obrigação e por dever anunciar a todos. Ou seja, este dever também está enquadrado nas nossas vidas. Nós também temos que ter estes compromissos para que estes 5 pilares venham se cumprir e que eles possam continuar na história. Paulo continua dizendo então da sua do seu segundo compromisso, registrado no capítulo 1, e no versículo de número 15, ele vem dizendo da seguinte forma: e assim, quanto está em mim, eu estou pronto. Paulo estava querendo dizer
que enquanto o evangelho estivesse nele, ele estava pronto, em tempo ou em fora de tempo, para anunciar o evangelho. Paulo estava pronto a todos os instantes a anunciar o evangelho. A reforma só se deu porque pessoas se enquadraram dentro da visão do apóstolo Paulo e viram que também estavam prontos a pregar o evangelho. Paulo cita agora o seu terceiro compromisso. E qual é o compromisso que Paulo cita? Paulo vem dizendo assim no versículo de número 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Agora, por que Paulo não se envergonha do evangelho de Cristo? Ele já diz na sequência: porque é poder de Deus. E nós que estamos aqui não devemos nos envergonhar, porque o poder de Deus é a pregação do evangelho. Mas Paulo, ele apresenta 3 grupos de pessoas. E quais são esses? Primeiro grupo são aqueles que envergonham o evangelho. Segundo grupo são aqueles que envergonham o evangelho. E o terceiro grupo são aqueles que não se envergonham do evangelho. Pergunta para nós encerrarmos: qual grupo você está pertencendo hoje? Aqueles que envergonham o evangelho? Aqueles que se envergonham do evangelho? Ou aqueles que não têm vergonha do evangelho? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Irmãos, eu quero, neste momento, que eu estou aqui em estado de graça, estado de festa, como eu já disse, desde o início, vou fazer uma oração com vocês já, mas desde o início, eu não imaginava que eu poderia, assim como você que aqui está, fazer parte deste momento histórico que Deus arquitetou lá atrás, a nosso respeito, para que nós hoje estivéssemos, e as igrejas mudaram todas elas, a partir daqueles homens, e nós estamos aqui, irmãos, vivos, e a palavra do Senhor viva e eficaz. E é esta palavra genuína, esses pilares que abençoam a humanidade, que abençoam aos homens, que salvam e transformam vidas, é a palavra do Senhor Jesus. Você, meu irmão e minha irmã, você que recebeu a palavra do Senhor, uma vez que ela entrou no seu coração, ela faz morada, ela limpa, ela renova, ela dá vida, ela fortifica, ela nos dá asas, e com essas asas nós alcançaremos as regiões celestiais.